6 horas 40 minutos, de volta com o Manhã no Ar, e chegou a hora de falar sobre emprego. E hoje são mais de 70 oportunidades disponíveis nos postos do Cine Manaus e Amazonas. E quem está ao vivo, claro, é a Tamires Clé, quem vai trazer as informações detalhadas para a gente. A Tamires, que já virou aí uma espécie de RH ambulante, trazendo todas as informações para a gente. Eu já imagino que as pessoas estejam perguntando para você na rua, onde que tem emprego hoje, o que eu procuro? E aí eu vou te fazer a mesma pergunta, que vagas são essas hoje? Onde as pessoas podem procurar? Olha, essas vagas estão disponibilizadas tanto no Cine Manaus, lá no Constantino Neri, e tem ainda outra sede ali no Jorge Teixeira, e também ali no Cine Amazonas, na Djalma Batista. Pois é, Adriane, de vez em quando as pessoas vêm na internet mesmo me perguntar um pouco sobre isso, e eu respondo sempre do site do Centep, que é o Cine Manaus. Lá sempre eles disponibilizam as vagas que estão sendo disponibilizadas a cada dia, então sempre há uma atualização. Já do Cine Amazonas, normalmente eles mandam para a gente, então é melhor assistir o Manhã no Ar mesmo, que a gente mostra, você já tira uma foto. Inclusive a gente já vai começar a mostrar agora as vagas que estão sendo disponibilizadas lá no Cine Amazonas, na Djalma Batista, na sede da Centrab, e ali na Galeria Mais. Então vamos lá, a gente tem 4 vagas para técnico de qualidade. Temos 2 vagas para contador, tem uma vaga para assistente de almoxarifado, tem 2 vagas para eletricista de automóveis, tem 2 vagas para operador de máquina de solda, uma vaga para eletricista de veículos, uma vaga para engenheiro mecânico. Tem ainda 12 vagas para ajudante naval. Para isso, preste atenção, porque é bem necessário que você tenha uma larga experiência nessa área para que você possa concorrer a uma dessas 12 vagas. Tem ainda outras 12 vagas para montador naval, uma vaga para coordenador de tecnologia da informação. E claro, também tem as vagas exclusivas para as pessoas com deficiência. Tem 4 vagas para auxiliar de farmácia, vendedor interno também tem 6 vagas. Uma vaga para operador de caixa, 3 vagas para auxiliar administrativo, uma vaga para serviços gerais e tem ainda uma vaga para técnico de segurança do trabalho e 3 para estoquista. Tem ainda vagas exclusivas para pessoas com deficiência nos 2 postos do Cine Manaus. O da Constantino Neri, você tem ali vagas específicas como, por exemplo, uma para motorista carreteiro, e lá no Shopping Felipe Dal tem uma vaga para auxiliar de escritório na produção. Então, para você concorrer a uma vaga como essa, se você é uma pessoa com deficiência, precisa levar o seu laudo médico. Já no caso dos homens, para concorrer, também é preciso levar o certificado de reservista, e todas as outras pessoas, incluindo homens e pessoas com deficiência, precisam levar todos os documentos básicos, né? O RG, o CPF, comprovantes de residência, claro, a carteira de trabalho com PIS e, claro, todas as comprovações que você, de tudo aquilo que você colocou no seu currículo. Então, o seu diploma do ensino fundamental ou o ensino médio, o ensino superior, o ensino técnico, as pós-graduações que você tenha feito, especializações, tudo que te ajude realmente a conseguir uma dessas vagas. E se você não tem uma especialização, é sempre bom correr atrás. A gente sempre fala aqui que sempre tem cursos gratuitos sendo ofertados. Lá no site da Centep também tem esses cursos gratuitos, eles ofertam isso ao longo de todo o ano. Basta você se inscrever e preencher os requisitos. Normalmente eles pedem apenas que seja maior de 18 anos. Alguns cursos são exclusivos para pessoas que só terminaram o ensino médio. Então, se você der uma pesquisada, você vai conseguir fazer um desses cursos, porque daí, se você se preparar, você já sai na frente, já consegue sair melhor. E aí é importante também que você se prepare para uma entrevista. Todos os recursos humanos, né, todas as pessoas que são especialistas em recursos humanos, dizem que o momento da entrevista é um momento muito importante, é o momento de você realmente mostrar aquilo que você colocou no seu currículo, comprovar, e vai com calma, vai tranquila. A gente sabe que muita gente acaba perdendo essa oportunidade logo na hora que chega ali para conversar com o entrevistador. Então, é bom que você se prepare também para esse momento. E aí já vai montando o seu currículo de uma maneira simples, rápida, né, que ele possa passar o olho ali de uma maneira mais tranquila e possa te chamar também. E no mais, a gente deseja uma boa sorte para quem vai tentar nesta quarta-feira, né, Adriane? Com certeza, a gente sempre fica na torcida. Muito obrigada, Tamires, pelas informações. Até daqui a pouco. E por aqui chegou a hora da nossa interação com a Rádio FM O Dia.
Vem comigo, que a gente vai conversar agora com o Emanuel Cardoso, que está lá na 93.1. Olá, Emanuel, muito bom dia. Oi, Adriane, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está ligadinho na TV A Crítica. Os irmãos Souza foram condenados a 15 anos de prisão e ainda o pagamento de multa. Os irmãos Souza, estou falando do Carlos e do Fausto Souza. A condenação é por associação ao tráfico de drogas e essa é uma denúncia que tem mais de 10 anos, né? No caso lá do conhecido, eu lembro que eu acompanhei esse caso, eu era repórter na época de política e acabei cobrindo lá pela Assembleia Legislativa o caso Wallace. E esse ainda é um desdobramento desse caso que chegou agora à condenação dos irmãos. Na época, as denúncias apontavam que o Wallace Souza, que já morreu, era o líder dessa organização criminosa, né, e que mandaria matar os traficantes rivais, exibia no programa de televisão e ia tomando conta do tráfico. Os irmãos dele não tiveram a mesma repercussão naquela época, mas agora, nesse desdobramento, a justiça os condenou, né? Os irmãos Coragem, né, Adriane Diniz, como eles eram conhecidos. Essa foi uma denúncia que começou em 2008, com o ex-policial que fazia a segurança deles, que foi preso em 2019, a partir do 2009, perdão, a partir do depoimento deste ex-policial do Moa, morto em 1º de janeiro de 2017 naquela rebelião no Compage. A partir do depoimento de Moa, então, é que essa investigação começou. O programa, então, que os irmãos Coragem exibiam na televisão mostrava a realidade do tráfico de drogas na cidade, mas, na verdade, utilizava, inclusive, um núcleo de inteligência da polícia para fazer o levantamento de traficantes e, em troca de proteção para o tráfico e também para o controle do tráfico, praticavam a eliminação, enfim. Você acompanhou, né, Adriane Diniz, esse caso muito de perto. Eles utilizavam um departamento de inteligência da polícia para fazer isso, né? Além dessa questão do departamento de polícia, como eles tinham um programa que mostrava esses casos de polícia na época, o que a gente chama na linguagem jornalística de furo de reportagem, que é dar em primeira mão algo. Então, às vezes, essas execuções aconteciam e logo em seguida o cadáver era queimado. E ele chegava enquanto o corpo ainda estava pegando fogo, porque, de acordo com as investigações, eles mesmos teriam cometido ou mandado cometer o crime. Então, já sabiam o que ia acontecer, onde que ia acontecer e acabavam tendo todo esse material que era exposto na televisão. E por isso que dentro desse processo havia investigação também sobre os produtores do programa, os motoristas da equipe e também a participação de policiais militares, que inclusive alguns foram condenados agora, né? Exatamente, eles foram condenados a uma pena menor de 13 anos, uma multa menor um pouco também, na faixa dos R$40 mil. Esses policiais devem pagar. Agora, Adriane, eles foram condenados, mas continuam em liberdade, porque a sentença deve ser cumprida apenas depois do trânsito em julgado, depois que todos os recursos forem esgotados. Então, essa é a condenação em primeira instância. Existe aí o 2º grau e o 3º grau da justiça, podendo chegar até a instância superior. Então, eles só devem passar a cumprir a pena depois que todos os recursos forem terminados, e não houver mais recurso, e a pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, é o que ficou determinado nessa decisão da Justiça. O ex-motorista da mulher de Wallace Souza, o motorista do programa Canal Livre, uma produtora também, uma outra pessoa, foram inocentadas durante o processo porque, de acordo com a decisão judicial, não havia provas materiais suficientes contra essas pessoas, portanto, eles foram inocentados neste processo. Aí que, como você bem disse no início, Adriane, 10 anos, o processo chega agora a esse desfecho. São homens importantes, um ex-deputado federal, ex-vice-prefeito da cidade, um ex-deputado estadual, um caso de repercussão internacional, inclusive, que até o fim deste mês deve estar na tela de um dos canais de difusão de conteúdo cinematográfico mais conhecidos e utilizados no mundo, na forma de um documentário com alguns episódios, para a gente ter uma ideia da repercussão deste caso, Adriane. Os irmãos Souza continuam tendo cargos públicos, não mais políticos, mas
cargos públicos. Eles já foram vereadores, deputados, até vice-prefeito da cidade, então cargos bastante importantes, o que protelou bastante o caso, né? Porque eles não podiam ser investigados na primeira instância, na justiça comum, por ter foro privilegiado. E agora puderam ser julgados e condenados, e a gente vai aguardar o desdobramento, porque ainda tem muita coisa pela frente, afinal de contas os recursos começam agora, né? Já que a condenação surgiu ontem, né? Então agora que começam os recursos da primeira instância até chegar no máximo possível. Agora, Emanuel, ainda falando de questões aí da área judicial, tem uma fila bem grande, uma fila de 664 processos que estão emperrados no Tribunal do Júri aqui do Estado. Por quê? Porque, de acordo com o que a Justiça Estadual diz, não há juízes e nem estrutura para locais para que esses julgamentos sejam realizados. A Justiça está fazendo, então, um mutirão durante esta semana, onde devem ser julgados cerca de 90 casos desses 664 aí, Adriane, que estão nessa fila. Eu penso que trazer essa informação do julgamento dos irmãos Souza traz justamente um exemplo do que está ocorrendo, do que ocorre, né? Um caso que está aí há 10 anos, há cerca de 10 anos aguardando julgamento. E o que ocorre é assim, Adriane, os casos em que os presos estão em liberdade, esses casos não têm prioridade. A prioridade é para os casos em que os suspeitos ou os acusados estão presos. Esses casos têm prioridade. E destaque, então, para o acúmulo desses casos e também o que chamou a minha atenção de forma particular em relação aos casos de feminicídio também, que há um acúmulo dos casos de feminicídio. A Justiça, então, está realizando esse mutirão até a próxima sexta-feira, um período em que pretende fazer o julgamento aí de 90 casos. Chama a atenção também o percentual de casos. Há uma reportagem no caderno Cidades, inclusive, do jornal A Crítica, desses 90 casos, 67 estão sendo assistidos pela Defensoria Pública, ou seja, é o caso em que o réu é defendido por algum defensor público. Então, é um número significativo e talvez esse também seja um dos motivos deste acúmulo todo. Nem todos os acusados, nem todas as pessoas que estão sendo julgadas, né, estão respondendo ao processo, conseguem constituir advogado, o que torna o processo ainda um pouco mais lento e complicado, Adriane. Tá certo, Emanuel, a gente vai acompanhar e esperar que isso se resolva o quanto antes, que essa fila pelo menos possa ser reduzida, né? Porque em alguns casos existem dezenas de famílias que estão aguardando por uma condenação, por um desdobramento, para que pelo menos a justiça seja feita, em alguns casos como o de feminicídio, que uma vida não vai voltar, né? E do outro lado também tem a sensação de impunidade. O sujeito está respondendo a um processo criminal, às vezes por crimes graves e repetidos, né? Crimes em que a pessoa acaba reincidindo e como não há julgamento, fica aquele sentimento de que pode fazer qualquer coisa. Tá lá de boa, né? Tá de boa, né? Enfim. Como se nada tivesse acontecendo. Enquanto isso, uma família sofrendo do outro lado. Muito obrigada, Emanuel, pela participação. Um excelente dia para você e para os ouvintes da 93.1. Muito bom dia, Adriane, para você, para todo mundo. E amanhã a gente se encontra por aqui, se Deus quiser. Até lá. Tchau, tchau. E a situação dos índios venezuelanos que vivem aqui em Manaus está preocupando o Ministério Público Federal. O órgão pede que o acolhimento realizado pela Prefeitura e pelo Governo do Estado seja descentralizado e os indígenas distribuídos por grupos familiares. O objetivo é diminuir os conflitos entre eles. Os problemas no acolhimento foram identificados por um estudo feito desde a chegada dos primeiros imigrantes venezuelanos em 2016. Hoje, a capital conta com 2 abrigos, um no centro e um outro no bairro Alfredo Nascimento. E aí se separa, né, o abrigo do Alfredo Nascimento, do bairro, somente para os Uarau. E o do Coroado, né, somente para os não indígenas. Só que, apesar de a gente falar dos indígenas Uarau, né, no singular, eles são diversos grupos. E entre eles tem as suas divergências, tem os seus grupos familiares, né? E como também tem seus contextos culturais. A principal recomendação do Ministério Público Federal é a mudança no modelo de acolhimento oferecido aos imigrantes venezuelanos indígenas. Hoje acontece no modelo de abrigos coletivos, resultando em muitos conflitos. O ideal, de acordo com o MPF, é que a Prefeitura adote modelo descentralizado, abrigando grupos familiares menores.
Ainda de acordo com o procurador, essa recomendação vai gerar uma economia aos cofres municipais. Pelos dados que a gente tem, o abrigo do Alfredo está custando aos cofres públicos em torno de R$40 mil, se eu não me engano, de aluguel. A casa do Tarumã, que abriga cerca de 130, mais ou menos, o Arauz, custa R$7.500. Se lá do Alfredo tem 400 a 40 mil e a do Tarumã tem 130 a 7.500, fazendo uma conta rápida, se tivesse mais 3 casas iguais a essa, a gente estaria um custo de R$23 mil, ou seja, quase pela metade. O procurador explica ainda que as políticas públicas para o acolhimento de imigrantes estão previstas na Constituição. E a própria Constituição prevê como um dos seus princípios maiores ali no início essa integração pacífica entre os povos. Eu imagino que se o Brasil um dia passasse por uma situação como a da Venezuela, nós gostaríamos de ser bem acolhidos e que respeitassem a nossa cultura. O MPF estabeleceu um prazo de 10 dias para que a Prefeitura se manifeste em relação às recomendações. Mas a recomendação também vai para a SEAS e para a Sejusc, em caso delas assumirem isso, hoje está ainda a gente não sabe, que elas também se adequem para essa forma de descentralização de acolhimento. E um prazo de 60 dias para que isso aconteça. E agora são 6h56, a gente faz uma pausa para o intervalo e volta daqui a pouco. A gente traz ainda as reportagens da área policial e você vai ver imagens de um acidente que vitimou 5 pessoas, 5 pessoas ficaram feridas pelo menos. Esse grupo estava atravessando uma faixa de pedestre voltando da igreja quando foi atropelado por um motorista embriagado que voltava da comemoração do aniversário. Os detalhes você acompanha em um instante só, eu volto já já.